Olá, hoje vamos continuar nossa reflexão sobre o santuário, o lugar onde Deus fala e habita. Vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Estamos falando de santuário de Deus. No vídeo anterior fizemos uma comparação da nossa estrutura trina com as divisões do templo. Resumidamente, a divisão do tabernáculo e do templo representavam vários níveis de acesso a Deus. Em Cristo nós passamos a ser o lugar onde Deus habita e nós também temos níveis de acesso a Deus. Com o nosso corpo podemos expressar com mãos, faces, usar a voz através do canto e da oração, mas isso não nos permite uma maior proximidade enquanto estivermos no corpo desta carne. Lógico que Deus estará vendo suas expressões físicas. Deus e todos que estiverem no mesmo lugar que você, como o átrio exterior que todos tinham acesso. É muito importante expressar através do nosso corpo o que está no nosso interior. A nossa alma também deseja e busca ao Senhor. Muitas vezes vamos nos alegrar, chorar e expressarmos nossas angústias, tristezas e temores diante de Deus. E devemos ir sim diante do nosso Deus com tudo aquilo que somos. Não somos impedidos de nos voltarmos a Ele com nossas emoções, vontade e mente. Contudo, muitas vezes estamos bastante emocionados que não conseguimos adorá-lo. Por quê? Vamos ver o que ele disse à mulher samaritana em João 4, versos 23 e 24. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui João descreve a natureza de Deus. Deus não tem corpo, ele é espírito. Ao descrever que Deus é espírito, João indica de que modo podemos nos aproximar dele, em espírito e em verdade. Não o adoramos de forma corpórea, apesar de todo o nosso ser glorificar o nome de Deus. O templo já não era mais suficiente, nem mesmo em algum monte santo ou cidade. Não adianta você fazer uma caravana e ir até algum lugar para encontrar e adorar a Deus. Jesus nos dá acesso ao Pai e assim podemos ter esse contato direto com Deus por meio do Espírito Santo através da nossa parte não corpórea. Ou seja, o Espírito Santo de Deus operando através do espírito humano, com base em princípios corretos, verdadeiros, sem simbolismos, é que se dá a verdadeira adoração. Minha alma estará envolvida sim, mas será uma adoração no meu espírito. Rapidamente vou contar uma experiência minha. Em 92 eu tive cistos na minha prega vocal e passei 4 anos em tratamento sem poder cantar no coral que eu fazia parte, sem pregar e sem declamar. Isso me deixava muito triste. Nessa época surgiu o louvor Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Eu ansiava por cantar este louvor. Em janeiro de 95 fiz a cirurgia de retirada dos cistos e no mês de maio, após revisão médica, o Dr. Marcos Sarvá me disse: agora passarinho pode voltar a cantar. Naquela noite havia a reunião do encontro de jovens na igreja. Quando eu entrei no corredor, a reunião já havia começado e o louvor era
Eu entrei adorando e chorando, e dali em diante, todas as vezes que escutava e cantava este louvor, eu chorava muito, e com o passar do tempo isso começou a alterar a minha pressão arterial, que sempre ficava alta quando eu cantava. Em 2019, num sábado, em uma reunião das mulheres, após este louvor, e de me emocionar bastante, decidi conversar com Deus naquela noite e pedir que Ele me ensinasse a adorá-lo. No domingo pela manhã, na igreja, consagração era um dos louvores. Naquele momento, com muita suavidade e entrega, eu adorei. De gratos louvores transborda o meu coração. O Espírito de Deus me conduziu, Ele conduziu meu espírito na adoração. Não podemos permitir que nossa alma domine. Geralmente ela é levada por sentimentalismos que pode deixar, estou dizendo pode deixar de ser em espírito e em verdade. Jesus, o novo sumo sacerdote, não entra em um lugar santo, terreno e simbólico, em um templo feito por mãos humanas, mas tendo consumado sua obra, entra no santuário celestial e ocupa assim o lugar de poder e honra à mão direita de Deus. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Quando Deus deu ordem a Moisés sobre o tabernáculo, ele disse em Êxodo 25, verso 8: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Depois ele orientou Moisés para construir a Arca da Aliança e disse: Êxodo 25, 22. Ali virei a ti e falarei contigo. Na velha aliança, o Senhor habitava no santuário físico e falava no lugar santíssimo. Hoje, na nova aliança, o Senhor continua falando no lugar mais íntimo do santuário, que somos nós, no nosso espírito, que corresponde ao Santo dos Santos. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Senhor fala conosco pelo seu Filho e pela palavra. Também fala aos nossos corações. Paulo diz que somos guiados pelo Espírito e realmente temos um Deus que fala aos nossos corações. Então, se somos o lugar onde Deus fala e habita, não precisamos mais ir à igreja? Entenda uma coisa: nós substituímos o templo material. O Espírito passou a habitar em nós de forma individual e na igreja de Jesus coletivamente falando. Igreja é reunião dos salvos. Só somos igreja no coletivo. Sozinho eu não sou igreja. E existe a igreja local para nos reunirmos. E a palavra nos diz em Hebreus para não deixarmos de congregar. Também diz no Salmo 133 que na reunião dos santos o Senhor ordena a bênção. Ordena a bênção e fala conosco através dos louvores e da palavra pregada. E tudo que ele fala traz paz, não há tormenta e estará sempre em concordância com sua palavra. Eu vou contar alguns testemunhos de forma sintetizada para você. Eu e duas amigas de trabalho estávamos na Praça 15 correndo para pegar o ônibus que se preparava para sair. As duas entraram e eu na porta indo subir escutei uma voz no meu coração: não entre. Senti paz, não entrei. Mais tarde fiquei sabendo que ainda ali na Praça 15 o ônibus freou ser fechado por um carro. E uma das minhas amigas teve que ir para o hospital e passou um mês com o pescoço imobilizado. Há poucos anos eu estava tirando uma soneca dentro do 350 rápido que corria em alta velocidade na seletiva da Avenida Brasil. Eu escutei uma voz no meu coração: acorde e se segure, o ônibus vai bater. Senti paz,
Me segurei e em poucos minutos o acidente aconteceu e eu fiquei bem. Em 2001, no Congresso Proclamai dos Batistas Brasileiros, o pastor Valdemir Timichak fez um apelo para ofertas ao campo missionário. Eu só tinha R$ 50 no bolso da calça para pagar uma conta no final do mês e não receberia nada, pois estava de férias. E o Senhor pediu para eu ofertar aquele valor. Entreguei, pois tinha certeza que vinha de Deus e que Ele conhecia as minhas necessidades. Fiz isso em paz. Voltei a trabalhar e no dia de pagar a conta entrou 150 na minha conta bancária. O RH da empresa me explicou que tratava-se do 14º salário, que só era pago anualmente lá para junho, julho. E o meu setor de vendas não havia batido a cota, mas reconheceram que por eu ser secretária eu fazia parte do administrativo. Mas só reconheceram isso naquele ano. Nada disso aconteceu por causa da Liliana, que não é nada. Aconteceu por causa de quem Deus é. Ele fala e age com a sua soberania e Ele também é o dono de tudo e não precisa de nós. Ele é Deus. Um dia, um fariseu chamado Nicodemos foi até Jesus. Ele era um dos líderes dos judeus, era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal eclesiástico e civil de Israel. Portanto, Nicodemos era um homem importante no judaísmo. Vamos ler o texto que relata este encontro está no Evangelho de João. João 3, versos de 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quero dar ênfase no verso 8. Jesus, para falar das operações do Espírito Santo, usa uma ilustração de um elemento da natureza, o vento. Independente do que possamos compreender e relatar sobre o novo nascimento que é operado pelo Espírito, há elementos que não podemos sondar ou compreender. O que podemos falar sobre o vento? O comentário Champlin diz: o vento sopra. Não podemos vê-lo. Vem de algum lugar, embora não saibamos de onde, e vai para um lugar qualquer, embora não saibamos para onde. Obedece às suas próprias leis e, apesar de podermos observar algumas de suas ações, não nos compete determinar os fatores dessas ações. Trata-se de uma força misteriosa, a qual age de formas mais ou menos misteriosas. Outro tanto sucede ao Espírito Santo. Em todos os meus testemunhos que relatei agora e outros, o Espírito Santo falou diretamente ao meu coração. Agora vou contar um último em que o Espírito usou a palavra e alguém. Durante toda a minha juventude eu estive envolvida com os projetos missionários, obras missionárias, viagens missionárias, em agências missionárias e para vários cantos do estado e até do Brasil. E eu acreditava que eu seria uma missionária que iria para os campos.
Cada culto missionário que tinha na igreja eu chorava e ficava esperando Deus me chamar e isso nunca aconteceu. O tempo passou e alguns anos atrás eu comecei a me sentir culpada. Não ouvi Deus, não prestei atenção no que Deus estava falando. E o ano passado estava conversando com Deus sobre frustrações e pedi para que Ele me mostrasse as minhas frustrações. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Uma delas, principalmente, era de ser chamada de missionária. Porque em 2009 eu fui consagrada na nova igreja que eu passei a congregar, fui consagrada missionária. E sempre que eu ia pregar em algum local, me chamavam de missionária e eu dizia que era para me chamar só de irmã Liliana, porque eu não gostava de título e não gosto realmente. Mas eu não percebia que havia algo lá no meu interior, por que eu não gostava de ser chamada de missionária. O Espírito Santo começou a mostrar para mim que era justamente porque eu estava frustrada de não ter ido ao campo missionário. E aí eu pedi para que o Espírito Santo me tratasse. Passaram-se algumas semanas e eu voltei a pedir num domingo à noite que o Espírito Santo me falasse e me tratasse. Na segunda-feira pela manhã, meu pastor fez contato comigo pelo Zap, dizendo que queria conversar com o PG das irmãs que se reunia na minha casa toda segunda à noite e queria me passar umas orientações. Mas eu pedi para que ele viesse. Ele veio, cantou um louvor e abriu a Bíblia e falou: bem, eu vou, antes de passar as orientações para as irmãs, falar do meu momento com Deus nesta manhã, do meu devocional. E ele relatou no livro de Crônicas, quando Deus chega para Davi, usa o profeta Natã e diz para ele: Davi, não vai ser você que vai construir um templo para mim. Davi estava se preparando para construir um templo para Deus. Ele disse: eu tenho uma casa e Deus não tem. Mas Deus usa o profeta para dizer: Davi, essa obra não é sua, vai ser seu filho. E meu pastor naquele dia falou assim: imagina, Davi deve ter ficado frustrado, mas aquela não era obra para Davi fazer, a obra dele era outra. E ali naquele momento o Espírito Santo usou a palavra de Deus através do meu pastor para dizer: Liliana, essa obra não era sua, o seu campo missionário era aqui, não lá fora. Vocês compreendem? Todo o nosso ser por completo é santuário de Deus, corpo, alma e espírito, e Ele cuida de nós e nos orienta como cuidarmos do santuário dele. Deus fala não somente antigamente, como Ele falava antigamente, Ele fala hoje. O Pai continua falando conosco, guiando seus filhos através do seu Espírito. Mas por vezes precisamos calar muitas vozes que gritam dentro de nós para ouvirmos a voz do Espírito. Precisamos de sensibilidade no Espírito. Proximidade com Deus é através da palavra e da oração. Esses dias no culto da nossa família, minha sobrinha Rebeca fez algumas reflexões sobre as 3 divisões do templo que eu quero passá-las rapidamente para você. Na época de Jesus, os religiosos no templo haviam se corrompido e comercializavam muitas coisas no pátio, lá no átrio. Quantas coisas nós comercializamos e profanamos o nosso corpo? E no lugar santo, quanta religiosidade, quantos ritos acontecem ali, mas tudo como um costume, um ritual a ser seguido sem nenhuma adoração. E do mesmo modo que o sumo sacerdote só adentrava no Santíssimo Lugar uma vez no ano, será que igualmente não estamos buscando a Deus só de vez em quando? Será que não estamos como o sumo sacerdote indo raramente, como no dia da expiação? Só buscamos a Deus quando o calo aperta, quando pecamos e vamos buscar o perdão com medo do inferno, pois tememos perder a salvação. Não seria isso? Somos o santuário do véu rasgado. Não há mais nenhuma cortina e eu não posso continuar comercializando, fazendo meus ritos e indo a Deus só quando me é conveniente. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencemos a Deus. O nosso relacionamento com Cristo deve ser crescente. Se não colocarmos barreiras, não haverá estagnação no nosso relacionamento com Deus. Haveremos de passar de um estágio de glória para o outro para todo sempre. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. No nosso próximo vídeo estaremos falando da nossa natureza carnal. Te espero. Agora vamos orar. Pai nosso, te louvamos porque em Cristo passamos a ser o lugar onde Deus fala e habita. Nos ensine a te adorarmos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.